A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e o qual também o fará. Então a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós precisamos ter o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo conservados íntegros e irrepreensíveis. Então Deus não trata apenas com o nosso espírito, Deus também trata com a nossa alma e também trata com o nosso corpo. Então a Bíblia tem um evangelho completo para nós, um evangelho que alcança e transforma, que salva o nosso espírito, um evangelho que cura a nossa alma, que são as nossas emoções, que são os nossos traumas do passado, e um evangelho também que restaura o nosso corpo. Então, se a gente for olhar no evangelho de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ele basicamente tratou com essas áreas. Ele trazia salvação para as pessoas, ele trazia cura emocional para as pessoas, ele trazia cura física para as pessoas, e ele trazia libertação de demônios, para que o espírito das pessoas fosse liberto, para que a vida delas fosse liberta, para que elas tivessem força e vigor no espírito, para poder viver para o Senhor. Então são essas áreas que o Senhor quer tratar conosco, e são essas áreas que a palavra de Deus precisa alcançar. São essas áreas que a palavra de Deus precisa transformar. Porque se a palavra de Deus não entra nas mais diferentes áreas, eu ainda vou continuar em falta. Se a palavra de Deus entra no meu espírito, mas não salva a minha alma, eu ainda vou continuar em falta. Se a palavra de Deus entra no meu espírito, entra na minha alma, mas não transforma o meu corpo, trazendo saúde e vida para ele, eu ainda vou estar em falta. Então o evangelho ele precisa entrar nas mais diferentes áreas. E uma das coisas que nós não entendemos sobre falar em línguas é quando a gente usa essa ferramenta no nosso dia a dia. Quando a gente ora constantemente em línguas, nós estamos afetando as mais diferentes áreas do nosso ser. Orar em línguas é também ser tratado interiormente pelo Espírito Santo. Quanto mais nós desenvolvemos essa prática, mais fortalezas serão quebradas na nossa vida. Quanto mais nós desenvolvemos a prática da oração em línguas, mais feridas que nos prendiam durante anos vão sendo curadas. A paz começa a tomar o lugar daqueles lugares onde a carne ainda nos dominava. E o nosso corpo começa a receber saúde do Espírito Santo. O nosso corpo começa a receber vida do Espírito Santo. Então a mesma paz que habita no meu espírito, ela passa a habitar na minha alma. A mesma paz que habita na minha alma, ela passa a habitar no meu corpo. Então Deus começa a ministrar nas mais diferentes áreas da minha vida. Porque o Evangelho é um Evangelho completo. O Evangelho é um Evangelho que soluciona os mais diferentes problemas da nossa vida. E se eu prego para você sobre falar em línguas, se eu prego para você sobre oração em línguas, é porque a oração em línguas ela vai transformar essas áreas. Então eu começo. O meu espírito está liberando as palavras. O meu espírito está me dando as palavras. Mas é o meu corpo que expressa o espírito. Então orar em línguas é também aumentar o domínio sobre o nosso corpo. O domínio sobre a nossa carne. É colocar o espírito em ascensão e a carne em mortificação. Então, quando eu passo o tempo, a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 3, que todo corpo é domado pela língua. A Bíblia diz que um navio, o leme de um navio tão pequeno,
guia aquele navio. E a Bíblia fala, assim também é a língua. Um navio tão grande que é guiado por um pequeno leme para lá e para cá. E a Bíblia diz que assim também é a língua. Ele também fala dos cabestos, dos cavalos, que a gente guia eles para onde a gente quiser através dos cabestos. Então, assim, a nossa língua, ela dá direção para a nossa vida. A nossa língua, ela define para onde nós estamos indo. Assim também é o falar em línguas. Se você desenvolveu falar em línguas na sua vida, a sua língua vai começar a ser tomada pelo Espírito Santo, incendiada pelo Espírito Santo. E aí você vai conseguir ter direções na sua vida. Você vai conseguir ter direções na sua vida que talvez você não tinha há anos. Direções que você precisa receber de Deus, mas você ainda não recebeu. Se você orar em línguas, você vai receber. Então, o que o Espírito Santo faz na sua vida? Ele veio para morar em você e veio para te guiar, para te direcionar, para te levar para o propósito dele. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, o que Deus está fazendo com os seus filhos? Ele está guiando. E nesse processo de nos guiar, Ele nos dá uma nova linguagem. Nesse processo de nos guiar, Ele nos dá um novo modo de orar. Então, o que Deus faz com a gente? Certos momentos a gente está em oração, e a gente está orando com entendimento, orando com a nossa mente, e nada acontece. O céu parece que está de bronze, o céu está bloqueado, a gente não sente a presença de Deus na nossa oração. E Deus fala com a gente, começa a orar em línguas. Começa a falar em línguas. Aí você começa a e o céu começa a se abrir. Você começa a se aproximar do Senhor, usufruir do Senhor, beber do Senhor, beber da sua presença. Irmãos, esse poder está disponível para a gente hoje. Essa oração está disponível para a gente hoje. A questão é que muitos de nós esperamos sentir para poder falar em línguas. Muitos de nós esperamos sentir um arrepio, sentir a presença diferente para poder começar a falar em línguas. Mas esse não é e nunca foi o propósito da oração em línguas. Quando a presença vem vindo, quando a gente está orando, se a gente sentir algo, a gente pode orar como está sentindo também, mas a oração em línguas foi nos dada como uma ferramenta de edificação, independente de estarmos sentindo ou não. Paulo falava que dava graças a Deus, porque orava mais que todas as pessoas da igreja de Corinto em línguas, mas ele falava assim, quando eu estou na igreja eu prefiro falar na minha língua nativa, na minha língua que eu falo com vocês, e vocês me entendem, do que falar em línguas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, a minha vida de oração em línguas é muito grande, eu oro muito em línguas. Mas a maioria dos momentos que eu oro em línguas eu não estou na igreja. Eu não estou no momento pentecostal. Porque quando eu estou com vocês eu prefiro falar em português. Prefiro falar de forma que vocês entendam. Então Paulo tinha uma vida profunda de oração em línguas. E eu acredito que ele não passava essas horas de oração em línguas 4, 5, 6 horas sentindo algo. Ele simplesmente liberava. Então, hoje eu e você precisamos entender algo com relação a esse dom. Que somos nós que damos voz aos vocábulos. Que somos nós que liberamos as línguas. E o Espírito Santo nos edifica através dessa ferramenta.
Orar em línguas vai nos levar a construir algo no Espírito que nunca foi construído, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem. Orar em línguas vai nos levar a criar, a edificar uma superestrutura no Espírito. Esses vocábulos que eu falo estão me edificando. O que é edificar? É construir. E nenhuma construção existe se não tiver bases. Nenhuma construção existe se primeiro as bases não forem bem feitas. Então, se orar em línguas te edifica, significa que antes de construir algo na sua vida, o Espírito Santo começa a mexer nas bases. O Espírito Santo começa a mexer naquelas áreas que, se ele não tratar agora, no futuro, vão nos dar trabalho. Se o Espírito Santo não tratar agora, no futuro, vai nos dar problema. Se o Espírito Santo não mexer nas minhas fraquezas, nas áreas que são dominadas pela carne na minha vida, vai atrapalhar todo o ministério que o Espírito Santo tem para mim. E graças a Deus, irmãos, o Espírito Santo não tem pressa. Graças a Deus, o Espírito Santo não tem pressa. Graças a Deus, o Espírito Santo não é ansioso como nós somos. Às vezes, ele vai fazer algo rápido na sua vida, mas às vezes vai demorar anos para a gente entrar no que Deus tem para nós, simplesmente porque nós ainda não estamos prontos. Simplesmente, irmãos, porque nós ainda não estamos prontos para receber, para entrar. Porque o poder de Deus, do mesmo jeito que Ele pode nos edificar, Ele também pode nos destruir. Se Deus derrama o seu poder num vaso que não está santificado, que não está preparado, o poder de Deus pode nos destruir. É por isso que Jesus, falando sobre o jejum, ele falou assim: não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e perde-se o vinho. Então o odre era um material feito de couro para armazenar bebidas. E se o vinho novo fosse jogado lá, ele ia fermentar dentro do couro velho. E o couro velho não ia aguentar a fermentação e ia se romper. E Jesus fala assim, ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, odres que suportam, odres que aguentam receber o que está sendo derramado de novo. A questão é que nós queremos algo novo, mas a gente ainda não tem um odre novo. A questão é que a gente quer algo novo, mas ainda não estamos preparados para receber o novo de Deus na nossa vida. Uma nova unção, uma nova presença, um novo modo de Deus operar através de nós. Nós não estamos preparados. Então o que Deus faz? Deus nos coloca no jejum. O que Deus faz? Deus nos coloca para jejuar. Porque jejuar vai preparar os nossos olhos, vai fortalecer os nossos olhos, para que quando vir o novo, quando a unção, quando o novo dom, quando o novo lugar no Espírito que o Senhor nos colocar, a nossa carne não nos atrapalha. A nossa carne, irmãos, ama nos atrapalhar. A nossa carne nos atrapalha a sermos perfeitos e firmes na dimensão do Espírito. Eu não sei você, mas eu não quero ser atrapalhado pela minha carne. Eu não quero ser atrapalhado pelas coisas que não deveriam estar na minha vida, mas que estão. E aí, o que eu faço? Romanos 8:26 diz que verdadeiramente o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Ele ora por nós
com gemidos inexprimíveis, ou seja, chorebato, coberebeda, petochepeta, pluta, patachepa, toquetere, patatapatala, patachepa, toquetere, potachicatai. Robedessopite, copetere, potorobedicatori, potocibede. Romanos 8, 26. Você quer ser tratado por Deus de propósito? Gente, se eu quero ser tratado por Deus, mas eu não sei como. Começa a orar em línguas para você ver. Uma hora, 2 horas, 3 horas, o Espírito Santo ele vai tratando. O Espírito Santo ele vai tratando com você. O Espírito Santo ele vai tratando com você. O Espírito Santo ele vai te transformando na imagem do Senhor. O Espírito Santo vai tirando aquelas coisas que estão lá nas raízes, embaixo, que nos atrapalham a viver o 100% do plano de Deus. Eu não quero nada na minha vida que atrapalhe eu viver o 100% do plano de Deus. A semente, Jesus disse, ela cai sobre a terra, sobre a boa terra, e ela dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Por que a mesma terra e a mesma semente geraram frutos em 30, 60, 100 por um? Isso está falando de você, está falando do nosso coração. Eu posso estar vivendo na boa, agradável, eu posso estar vivendo também na perfeita vontade de Deus. E eu deveria estar dando fruto a 100. Mas por que eu estou dando fruto a 30? Porque eu ainda estou na perfeita vontade, mas ainda tem coisas para tratar. Eu estou na perfeita vontade, mas ainda tem coisas que estão me atrapalhando a produzir a 60. E eu entro na produção a 60 por um da palavra de Deus. Deus começa a me usar mais. Mas ainda tem coisas que estão atrapalhando o 100% de Deus, o 100 por um. E eu vou orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Eu preciso me entregar ao Espírito Santo para eu poder saber o que está atrapalhando-me a produzir 100 por um no reino de Deus. Eu preciso da revelação. São coisas escondidas. São coisas escondidas dentro de você e dentro de mim, que nós não sabemos. Quem ora no Espírito Santo fala das coisas profundas de Deus, mas também fala para Deus das coisas profundas de você mesmo, as coisas escondidas em você mesmo, que precisam ser mudadas. Essa oração, irmãos, ela é profunda e ela é misteriosa. Por quê? Porque orar em línguas é um dom de revelação. Quem ora muito em línguas sempre vai ter revelação do Senhor. E o Senhor sempre vai estar sondando as mais diferentes áreas da sua vida. Porque a Bíblia diz em Romanos 26 que aquele que sonda os corações sabe qual é o plano e qual é a vontade de Deus. Porque segundo a vontade de Deus é que ele ora pelos santos. Então ele está sondando o seu coração ali. Quando você está orando em línguas, ele está orando por você. O Espírito Santo está orando por você a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E ele vai tirando, vai libertando e vai tratando com você. Amém? A pergunta que fica, a gente vai orar mais? Vamos nos aprofundar mais? Mergulhe nessa ferramenta. Mergulhe na oração. Não deixe para depois.